Já foi. Peraí. Grava, desgraça. Tá gravando? Acabou, pelo amor de Deus. Mas tu botou pra gravar, tem que segurar por um segundo, lembra? Eu tô tentando. Tamo ao vivo. Então tá. Tamo ao vivo. Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora. É nossa primeira vez tentando fazer uma live para vocês. Se der certo, a gente pode continuar com essa ideia durante o semestre, fazer uma live antes da prova para fazer alguns exercícios, tirar algumas dúvidas. Então, desculpa pelo atraso, mas entendam que a gente está tentando fazer isso de uma maneira bastante legal. Nosso problema decorreu principalmente porque nós perdemos uma câmera. A gente queria fazer uma live com 3, mas não teve jeito. Tá? Então, qual é a nossa ideia hoje? É mostrar para vocês as características básicas de um curso EAD. Como que funciona esse curso de matemática financeira. Tá? A aula inaugural, para quem já fez essa disciplina, ela geralmente tinha 2 partes. Uma que a gente conta como o curso funciona, tudo que vocês têm que fazer para ser aprovado e principalmente o que vocês precisam fazer para não ser reprovados por FF. E também tinha uma parte de conceitos básicos. Tá? Nós, esse semestre, vamos dividir. Aqui na live, nós vamos falar sobre essa parte de como o curso funciona. O que vocês precisam fazer, quais são as responsabilidades de vocês, quais são os nossos deveres como professores de vocês, toda a estrutura do curso, isso a gente vai explicar. Essa parte de conceitos básicos, eu vou largar num vídeo até amanhã, meio-dia. Por quê? Bom, porque essa parte de como o curso funciona, a gente acha importante ter essa interação com vocês. Então, enquanto a gente está dando a aula, vocês podem postar as perguntas no Face. Nós temos um dos monitores da disciplina, que é o Eduardo, acompanhando o Face lá. Ele vai respondendo as coisas mais simples, as coisas um pouco mais complicadas. Se alguma dúvida aparecer muitas vezes, ele traz aqui para nós e a gente responde ao vivo para vocês. A gente okay? tá recebendo uma chuva de like. Legal. Bom, eu comecei a falar, eu falo bastante, eu sou o professor Jean. Eu sou a professora Manuela. Nós dois somos os 2 professores responsáveis pela disciplina. Vocês vão ver lá no Moodle que tem um terceiro professor, que é o professor Guide, mas ele só faz um auxílio para a gente nos dias de prova. Exato. Os professores da disciplina somos eu e a professora Manuela. Não falem com o Guide, tá ele bom? é normal. Então tá, pessoal, vamos começar. A gente vai passar uns slides com vocês e comentando esses slides, tá? Os slides estão no Moodle, se não estão, a gente recolocará. A gente realmente está recebendo uma chuva de likes. Ai, que lindo, eu gostei da chuva de likes. A gente vai recolocar. Ai, uma chuva de loves! Para vocês. É muito amor envolvido. Para vocês lá no Moodle, ok? Então, vou passar a palavra para a professora Manuela. O técnico de áudio já avisou que eu não posso bater palmas. Então, É eu? É então, contigo? Tá. É comigo? A minha câmera é essa? Isso. Tá. Então, o que diferencia o ensino à distância do ensino presencial que vocês já estão habituados? Então, a principal diferença que eu diria é que vocês são protagonistas nisso tudo. A gente não tem um papel fundamental no aprendizado de vocês. Então, como a gente vai atuar como professores, o nosso papel é de guia. Então, a gente vai dar um roteiro de estudo para vocês e a responsabilidade é muito mais com vocês do que conosco. Então, a gente vai orientar vocês nesse caminho de construir o aprendizado. Então, que diferenças que a gente vai ver também? Então, no ensino tradicional, que vocês já estão habituados, é muito simples. Toda a responsabilidade de vocês é simplesmente ir à aula, encontrar o professor e se vocês têm dúvidas, vocês perguntam diretamente para o professor. Então, aqui, esse papel de resolução de dúvidas, ele vai ser todo solucionado através ou da plataforma Moodle, que é a plataforma principal, e nesse semestre nós estamos sendo pioneiros e colocando o nosso curso também no Facebook. Então, essa é outra plataforma que vocês também vão poder utilizar, vão, né?
vão poder... quando eu mexer no mouse, tu tem que liberar o mouse para mim, senão a gente não vai se acertar aqui, mas a gente vai pegando jeito, a gente vai pegando jeito. Isso é uma coisa que está começando também, essa história do Face, ou seja, é a primeira vez que a gente está colocando o curso lá no Facebook, e a ideia é o seguinte, tá? A ideia é que eu vou tentar lembrar vocês, eu e algum monitor que eu vou escolher para também ajudar a administrar o Face, das datas de entregas de exercícios, porque aí vocês vão receber lá uma notificação, né? Todo dia, provavelmente, vocês entram no Face, no dia que tiver que entregar exercício, vocês vão receber essa notificação. O que pode e o que não pode no Face, tá, pessoal? Vocês podem fazer perguntas genéricas do curso. Tá? Tem que entregar hoje o exercício? Sim, eu ou o monitor vamos responder para vocês. O que não pode fazer no Face é perguntas de casos particulares. Eu fiquei doente hoje e eu não... Sabe? E isso vocês vão fazer lá na plataforma do Moodle, através das mensagens do Moodle, porque apesar da gente estar colocando o curso no Face, a plataforma oficial da universidade é o Moodle. Então, qualquer problema particular que vocês tenham, qualquer coisa que se refiram a vocês administrativamente, vocês postem lá no Moodle. Dúvidas também. Dúvidas não tem como a gente responder no Face. Por quê? Porque nós não temos o material adequado para escrever matemática naquelas caixas de comentários. E lá no Moodle a gente tem. Tá? Então reservem o Face ali para a gente ter essa conversa mais informal. Qualquer coisa realmente importante do curso, lá dentro do Moodle. Manu, de novo com o meu mouse. Não faz fácil, eu peguei o Espera aí, mouse. deixa eu trocar aqui, Manu. Na verdade, nesse caminho, como é o nosso primeiro semestre com o Facebook, a gente vai construir, a gente precisa muito da ajuda de vocês para essa câmera, né? Para construir essas regras juntos. Então, essa ideia que a gente está colocando de usar o Facebook como a salinha do café, né, para coisas mais informais e deixar o Moodle para assunto sério, eu creio que vai ser uma boa regra. Então, vamos voltar a como funciona isso. Né? Então, não sei se vocês já olharam, inclusive, no Moodle vocês têm um fórum que se chama Como Funciona Isso? Porque é natural que vocês tenham dúvidas de como esse curso vai funcionar. Então, em linhas gerais, posso pegar o mouse? Pode pegar o mouse. Tá. Então, como é que esse curso funciona? Vamos direto porque é importante. Então, a gente tem a disciplina toda dividida... Cadê o menuzinho que eu podia ver? Eu não sei. Ups. Tá, então... Aqui, como é que eu ponho tela cheia? Aqui? Uhum. Não é aqui. Aqui não, leitura, tá. Mas aqui a janela não está em tela cheia. Põe a janela. Entendi. Se tu quiser deixar assim, acho que já está grande o suficiente. Então, como é que funciona essa disciplina? Então, a gente dividiu, a disciplina como um todo, ela divide em tópicos, é dividida em tópicos, são 12 tópicos ao total. Nesse momento, a gente está no primeiro tópico, que é a aula inaugural e conceitos básicos. Então, como a gente já mencionou várias vezes, é o nosso primeiro semestre com essa tentativa de fazer a inaugural ser uma live. E essa é a chamada aula inaugural, que tem o objetivo principal de mostrar para vocês como o curso funciona. Os demais tópicos, eles vão ser, em princípios, todo no Moodle, e se vocês gostaram da experiência da live, a gente pode também marcar um encontro semanal para resolução de dúvidas, para conversar com vocês, enfim. Então, vamos lá no Moodle. O Moodle, na verdade, ele funciona como a nossa sala de aula. Então, se vocês forem lá no Moodle, já devem ter ido, né? Vocês vão ver que vocês têm esse primeiro espaço aqui em cima, que se chama quadro mural, que é onde a gente coloca todos os recados que são relevantes, que vocês precisam saber, informações importantes que vocês precisam saber sobre a disciplina, de assuntos que estão ocorrendo agora. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver que vocês têm a notícia ali da live, né, e tal.
E falando também que essa live é uma das nossas 16 atividades obrigatórias, que eu já vou falar em breve, que são as atividades obrigatórias que pontuam a frequência de vocês. Bom, e dentro do Moodle, vocês vão ver também, então aqui é o quadro mural, depois a gente tem alguns textos básicos para vocês, os fóruns, né? Os fóruns básicos, como funciona isso, que é onde vocês entram para perguntar perguntas genéricas sobre a disciplina, sobre o funcionamento da disciplina, sobre frequência, sobre data de prova, sobre o prédio que vai ser a prova, esse tipo de coisa. E abaixo vocês começam os tópicos, então vocês têm uma listagem de tópicos. Então, primeiro tópico, vocês têm lá aula inaugural e conceitos básicos. Então, se vocês olharem dentro desse tópico, vocês têm um pequeno roteiro ali. Então, o objetivo de vocês a cada tópico é justamente completar o roteiro de estudos do tópico. Então, para o tópico 1, por exemplo, a gente tem essa live que vocês estão participando e vocês têm a apresentação, essa apresentação aqui em PDF, vocês vão ter a apresentação de conceitos básicos, vocês vão ter em breve um novo vídeo sobre conceitos básicos, que a gente não gravou ainda. E vocês têm ali já vários vídeos ali em MP4 sobre assuntos, conceitos básicos da disciplina, taxas de juros, tipos de juros, enfim. Isso já é conteúdo, né, desse primeiro tópico. Depois desses conteúdos, né, que são lançados aqui, e vai ser uma estrutura que vai se repetir a cada tópico, vocês têm um fórum de dúvidas, né? Então, esse fórum de dúvidas é fórum sério, esse aqui é fórum para pergunta séria. Então, para que serve o fórum de dúvidas? Vocês vão colocar aqui ou perguntas sobre o material, então, sobre o vídeo, sobre algum slide, alguma coisa que não ficou bem colocado. Às vezes, vocês podem apontar algum erro que vocês encontraram em algum slide de alguma conta que a gente fez. Ou vocês podem também colocar dúvidas sobre o terceiro item do roteiro, que é o chamado pré-teste. Então, o que o pré-teste é? O pré-teste é uma mera lista de exercícios. Então, é uma lista de exercícios online. Então, vou aqui abrir o primeiro conjunto de exercícios, né? Então, quando vocês abrem, ele avisa ali que vai estar aberto, que será aberto na sexta, já foi aberto. E vocês vão ter ali, esse pré-visualizar aparece para aluno ou é só para mim? Eu acho que só para ti. Eu tô aqui como Jean. Mudar papel para. Vamos colocar como aluno fictício aqui. Tá. Muito bem. Tá. Então, como professora aparecia o pré-visualizar, mas para vocês como alunos vai aparecer tentar responder o questionário agora. Então, aqui eu estou fazendo de conta que eu sou o Jean e eu vou tentar responder o questionário agora. Então, no que vocês abrirem, isso vai se repetir em todos os tópicos. Então, no que vocês abrirem o questionário, vocês vão ter ali um aviso dizendo que o questionário tem um limite de tempo de 1 hora, tá? E que o cronômetro vai começar a contar assim que vocês abrirem. E quando fechar 1 hora, o questionário ele se encerra. Então, iniciar tentativa, vou aqui colocar só para a gente mostrar. Todos os pré-testes têm esse mesmo coisa, e daí então vocês têm perguntas, né? Então, nesse primeiro pré-teste, ele tem a função principal de treino de vocês. Então, são perguntas meio bobinhas, né? Então, perguntas sobre o funcionamento da disciplina. Então, um dos conteúdos desse primeiro tópico é o nosso plano de ensino. Lá no plano de ensino, vocês vão ter como é que é calculado as médias, enfim. Então, tem perguntas se você tirou 6 na prova da área 1 e 2,7 nos testes. Quanto que vai ser sua nota na área 1? Tem aqui perguntando, né? Se você tirou 9 na área 1, 4,7 na área 2, 82% de frequência. Qual que é o seu conceito final? Então, tem perguntas bobas, mas que são importantes para vocês entenderem como o curso funciona. Então, vocês podem tentar responder. Então, eu não vou ler ali com muita atenção. Então, vou tentar responder aqui C, verificar. E daí ele vai te dar, ele sempre vai tentar responder e na própria tentativa vai dizer o que acontece com a nota de vocês nesse caso, né? Então, aqui está dizendo, aqui a informação era 9 na área 1, 4,7 na área 2. E então, não tem menos que 5 na área 2, então não pode ser C, né? Então, esse não é o caso. Enfim, então o meu ponto aqui é que vocês podem, dentro do pré-teste, verificar a resposta de vocês e junto com essa verificação de resposta vai vir
uma dica de como resolver. O que é o próximo item? Só um pouquinho, só deixa eu responder uma pergunta que está aparecendo bastante aqui. Tu pegou o mouse. Eu peguei o mouse. Pessoal, te enquadra aí. Pessoal, olha só, muita gente está perguntando aqui no Face, e esse é o legal da live, que a gente possa interagir. Como vai ser a presença da aula inaugural? Então, nós pensamos em só marcar presença ali no Face, mas aconteceu de alguns alunos nos disserem que não tem acesso à internet no fim de semana, que vai fazer todo o curso durante a semana nos laboratórios da URGS. Então, seria extremamente injusto a presença ser marcada dessa forma. Então, o que nós iremos fazer? Eu vou colocar para vocês um questionário que é só sobre o que a gente está falando agora, um questionário bem básico, 3, 4, 5 questões, que vocês devem fazer em 10 minutos, tipo, qual era a cor da unha da Manu? Não estou brincando, não é isso. Vou perguntar quantos por cento vocês precisam para ser aprovado, quantos testes, até quantos testes vocês podem perder na disciplina sem serem reprovados por FF, coisas desse tipo, bastante simples. Então, eu abro esse questionário mais tarde, hoje no sábado, para vocês responderem. Vocês respondendo conta a presença da aula inaugural, ok? Podemos voltar aqui, ó, tu tem que vir, vou te ensinar aqui, ó. Quando tu quiser voltar para ti, tu vem aqui, clica aqui, slides com... Aê! Então tá. Agora eu posso usar o mouse. Bom, então qual que é o próximo item do nosso roteiro? Né? Do roteiro do tópico 1. Então, eu mostrei ali o pré-teste, né? E é de se pensar que se a gente tem uma atividade que se chama pré-teste, é porque depois vem um teste. E se vocês forem abrir o teste ele tem uma restrição, né? Vocês só podem abrir o teste depois que vocês completam 50% no pré-teste. Por que vocês têm que completar 50% no pré-teste para fazer o teste? Bom, porque o pré-teste é um dos indicativos, é uma das atividades obrigatórias que pontuam frequência. Então, no Moodle, a maneira que a frequência de vocês é avaliada é da seguinte forma. Ou é para o pré-teste, que vocês têm que ter pelo menos 50% para ter a presença marcada, ou é inaugural, que esse semestre está sendo diferente, né? A gente está fazendo aqui pelo Facebook. Antigamente a gente fazia a aula inaugural, uma aula presencial, normal, passava a lista de chamada, assinava e aquela era a presença. Hoje a gente vai ver, nesse semestre a gente vai ver, como eu já estava falando, um outro esquema para marcar a presença de vocês no inaugural. Mas o pré-teste, em todos os tópicos, ele é a atividade que pontua a frequência. Então aqui a gente tem o pré-teste 1. Para vocês terem frequência no tópico 1, vocês têm que ter obrigatoriamente metade da frequência é a inaugural e a outra parte seria do pré-teste 1. E o teste 1, ele só vai abrir depois que vocês completarem o critério de frequência. Por quê? É como se vocês tivessem, se vocês não vão numa aula e vocês têm um teste naquela aula, vocês não podem fazer o teste. Então, se vocês não fazem o pré-teste, vocês não fazem o teste. E qual que é a diferença? Não tem como abrir o teste porque aqui o Jean não acertou 50% das questões, né? Mas, qual que é a diferença entre o pré-teste e o teste? Se vocês abrirem o teste, vocês vão ver que ele parece se semelha muito com a ferramenta do pré-teste. Tem o mesmo funcionamento. Qual que é a diferença? A diferença é que o pré-teste é bonzinho, o pré-teste é amigo, o pré-teste é treino, o pré-teste tu pode fazer passou uma hora, pode fazer outro se quiser, pode fazer 30 vezes se quiser, até obter os 50% ou 100%, que é o que é recomendado. Já o teste não. O teste já não é mais treino. O teste é valendo. Então, a ideia é que vocês façam no pré-teste até exaurir as dúvidas de vocês e então se loguem no teste para fazer. Então, o teste, ele tem uma única tentativa. Então, no momento que vocês logarem no teste, vocês abriram a única tentativa de vocês. Se faltar luz, cair a internet, vocês têm até uma hora, cada teste tem o seu prazo ali. Nesse primeiro teste é um pouco mais curto.
Mas vocês vão ter um determinado tempo para voltar a se logar no teste e se passar aquele tempo, daí acabou, gastou a tentativa. Ah, professora, mas não é justo porque eu fiquei sem internet. Ah, professora, mas não é justo porque o cachorro subiu em cima do teclado. Bom, tudo isso vocês têm que avaliar. São aquelas coisas como tu tá indo para a aula e estragou o ônibus. O professor certamente lamenta que tenha estragado o ônibus, mas ele não vai abonar a frequência em função do ônibus estragado. Então é a mesma coisa, sejam responsáveis em relação ao teste para que vocês não percam. Por quê? Porque o teste ele vai compor 20% da nota de vocês, né? E 20% pode não ser decisivo, mas pode ajudar muito, ou para vocês passarem, ou para vocês rodarem. E depois do teste, a gente tem material complementar, que, como o nome diz, são simplesmente fatos, textos, leituras complementares. Não são coisas para vocês irem além, mas que não são o material básico do curso. E aqui você já tem aqui o giro simples, né? Já está aqui, segue o mesmo roteiro. Conteúdos, que são vídeos e apresentações PDF, um fórum de dúvidas, para dúvidas sobre os exercícios e o material, um pré-teste, que vocês têm que completar 50% para marcar a frequência, um teste e material complementar. Certo, Jean? Certo. Deixa eu entrar aqui um pouquinho na discussão. Pessoal, vocês viram aqui a Manu falar para vocês sobre o fórum de dúvidas, né? Vocês têm um fórum de dúvidas, vocês podem também, tem um chat na disciplina e vocês podem... Opa, aconteceu alguma coisa? O quê? Tá acontecendo algo estranho. Ele tá pegando dessa câmera. Não, ele tá pegando essa tela. Vamos voltar para a tua. Ele mudou a tela que ele está capturando. Ele está capturando a própria tela do Facebook. Ah, eu sei por quê. Por quê? O que aconteceu? Virou? Não? Porque eu tinha botado no Facebook e não meu. Ah, pode ser. Tá, pode ser. Isso. Tá, então o que eu estava falando aqui, ó? Vocês têm... Mostra ali para eles, mano. Já mostrou, né? O fórum de dúvidas, o chat, ele fica lá no quadro geral. Bem no início tem o quadro geral. Para que serve o quadro geral da disciplina? Você falou sobre o quadro geral? Sobre o quadro geral. Tá. Então, lá no quadro geral, daqui uns dias, nós ainda não temos todos os monitores, nós vamos abrir um lugar que é o chat. Tá? Então, vocês estão trabalhando, estão fazendo os exercícios, surgiu uma dúvida, podem entrar no chat e provavelmente vai ter um monitor para atender vocês. Por que eu digo provavelmente? Eu vou colocar os horários, uma tabelinha com os horários de todos os monitores, e aí vocês vão poder ver, hoje, segunda, 2 da tarde, tem o monitor Eduardo aqui no chat, então ele pode me atender, vocês vão lá e postam uma pergunta para ele, o Eduardo vai estar online e vai responder para vocês. Tá? Acontece às vezes do monitor não estar online, se isso acontecer, vocês reclamam para a gente que a gente dá um puxãozinho de orelha no monitor. Ele tem que estar lá no horário que diz que ele deve estar lá. Tá? Nós temos bastante monitores para a disciplina. Este semestre serão 9 monitores, então a gente praticamente cobre quase todo o horário da semana. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sexta-feira, 7 da noite, antes de ir para a balada, provavelmente vai ter um monitor lá para ajudar vocês. Tá? Além disso, tem o fórum de dúvidas. Você falou que a gente responde em 24 horas. O fórum de dúvidas, não falei, mas a gente responde, faz um esforço máximo para responder em 24 horas. O fórum de dúvidas ele é gerenciado por mim e operado por um dos nossos monitores que está conosco há bastante tempo, o Lucas. E toda questão, toda resposta é tudo supervisionado por nós professores, né? Então, vocês podem ali ter garantia de serem bem respondidos em até 24 horas. Isso. E além disso, vocês podem postar, fazer alguma pergunta diretamente para nós pelo sistema de mensagem do Moodle, tá? O que a gente aconselha, assim, eu tenho esses 3 canais, qual que eu devo usar?
Tá? E agora a gente tem o Face, mas lembre, não postem dúvidas de conteúdo no Facebook. Só bobagem. Querem postar dúvida. Então, qual que vocês usam? Bom, usem o que vocês quiserem. Eu não vou dizer para vocês que tem que usar esse ou aquele. Eu posso dar uma dica de como eles funcionam melhores. O chat é para uma dúvida instantânea. Vocês estão ali estudando, surgiu alguma coisa que eu estou trancado nesse passinho aqui, entra lá no chat que o monitor ajuda vocês. Qual é a limitação do chat? É difícil fazer respostas muito complexas, porque funciona que nem aquela barrinha do WhatsApp. Então, é um mensageiro. Ele vai conseguir se comunicar com vocês, mas colocar uma resposta muito elaborada, muito complexa, é difícil de fazer no chat. Então, se vocês têm uma dúvida que é quase o exercício inteiro, e eu já vou falar também sobre como postar dúvidas no fórum, posta lá no fórum, porque lá no fórum a gente tem mais espaço, a gente consegue usar uma ferramenta que faz a formatação do texto matemático, fica bem bonitinho, então o fórum é mais adequado para isso. Tá, e mandar mensagem para mim e para a Manu. Bom, isso é para quando vocês não se sentem à vontade de colocar uma dúvida de vocês publicamente. Acontece da gente ter um aluno que não lembra, por exemplo, como somar duas frações, né? Então, se é uma dúvida que vocês vão estar constrangidos de colocar publicamente, vocês podem nos perguntar privado. Mas como que eles podem perguntar privado? Qual que é uma das regras principais do curso? Pelo sistema de mensagens do Moodle. Nunca mandem e-mail, a gente não lê os e-mails. A gente não vai responder e-mail de vocês. Por quê? Porque a gente é chato? Porque a gente não quer responder e-mail? Não, porque vocês são 400 e a gente não tem... 450. 450 aluninhos queridinhos que a gente ama muito e gosta de dar muita atenção. Então, se vocês mandarem mensagem por e-mail, a gente não tem como organizar e manter uma pastinha com todas as mensagens de vocês. Então, por que a gente pede para vocês usarem o sistema de mensagens do Moodle? E o que é o sistema de mensagens do Moodle? O sistema privado de mensagens do Moodle... Posso abrir as mensagens? Pode. Vocês vão acessar pelo Moodle, nesse íconezinho aqui, mensagens, tá? E por que a gente pede que vocês mandem mensagem por lá? Porque isso aqui é um canal que vocês podem nos mandar mensagens que tem sérias, né? Tipo, para avisar, eu faltei aula, eu faltei a data da prova. Como é que a gente pode fazer? Daí a gente vai orientar vocês para buscar o laudo da junta médica, para marcar uma outra prova, ou se vocês têm uma situação peculiar, eu sou sabatista, não posso fazer a prova no sábado, esse tipo de coisa, vocês fazem tudo pelo sistema de mensagens. E qual que é a vantagem? Deixa eu ver se tem eu aqui, acho que não. Qual que é a vantagem? Vou abrir Tem aqui. As de final de semestre é sempre complicado de abrir, né? Melhor. Pessoal, alguém que tá nos assistindo, sobe ali. Sobe ali. Alguém que tá nos assistindo, Gustavo. Ops. Abriu. Bom, tá, espero que o Gustavo... Não é uma mensagem comprometedora, desculpa, Gustavo, mas... Tá, mas o que a gente queria mostrar era isso, tá? Desculpe aí, mas o que a gente queria mostrar é que a vantagem para nós do Moodle é que ele organiza todos vocês por semestre, né? Porque a gente ainda tem assuntos pendentes com alguns dos nossos 400 e poucos alunos de cada um dos semestres anteriores. E e as mensagens aqui ficam organizadas e a gente pode dar a melhor atenção possível para vocês. Então, se eu abrir a conversa que eu tenho com um aluno específico, eu vou ter todas as conversas, todas as mensagens que foram trocadas e eu posso lembrar, esse é o aluno que ia viajar a trabalho no dia da prova, esse é o aluno que tem um congresso no dia da prova e que quer uma data especial por isso. Então, eu vou ter esse controle. Então, é por isso que a gente insiste que vocês utilizem... Isso tu não acha tu mesmo. Pois é, era isso que eu vim aqui. Mas eu não sei se as minhas mensagens não são mais comprometedoras. Bom, é verdade. É possível que sim. Manu, ela, vamos ver.
Eu só tô pegando no mouse, no teclado aqui, tá? Não achei. Não tá. Não tá dentro dos. Não tá, eu não salvo ninguém como contato, na verdade. Tá. Tá, mas a ideia é essa, pessoal. Então, dentro do mensageiro do Moodle, como vocês podem observar, as mensagens vão ficar organizadas Por conversa. por conversa. Então, um cara que conversou comigo em março sobre alguma situação, quando ele voltar a falar comigo em maio, eu rapidamente vou ter acesso ao que ele falou em março. Eu não tenho como lembrar o que 450 alunos conversam comigo por mensagens. Não travou, hein? Porque o Moodle não vem. E se vocês me mandarem e-mail, é simplesmente impossível para mim administrar. Imagina, eu vou ficar guardando pastinhas de mensagens de e-mail de 450 não seria alunos. possível. Então é por isso que a gente insiste na regra. Então, e a gente realmente não responde e-mail, tá? Vocês vão ficar bravo, não importa, eu não vou responder e-mail, a não ser esses de início de curso, que vocês não sabiam como as coisas funcionavam. A partir da aula inaugural, vocês se comunicam com a gente, vocês se comunicam conosco pelo mensageiro do Moodle, para essas coisas mais sérias da disciplina, ou lá pelo Facebook, se vocês quiserem falar alguma coisa, nos convidar para um café ou alguma coisa assim. Certo? Tá certo, o Moodle não travou ali, não foi. O Moodle travou? A internet travou aí. Não, é que eles têm um delay, mas parece tudo funcionando bem aqui. Não, é só o Moodle. Então tá bom. Eu acho que só... Então, pode voltar para mim aqui para continuar. Volto para você. Perdi meu mouse. Aqui, então. Então, como a gente ia falando, né? Como é que funciona o curso? Então, dividido em 12 tópicos. Então, a gente está no primeiro tópico, em seguida vem o tópico de juros simples, que é o segundo tópico, e vai indo assim até o 12º tópico. O objetivo de vocês é completar o roteiro de estudos, como eu já mostrei ali. Então, vocês têm conteúdos, tem o fórum de dúvidas, tem o pré-teste, o teste e materiais complementares. Vocês têm a liberdade total para quando completar o tópico? Não. E isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui. Todo tópico ele tem uma data de abertura e uma data de encerramento. E nesse momento, nós precisamos muito abrir o documento mais importante do curso, que é o cronograma, que não abre pelo Moodle. Mas a gente postou ele no Facebook. A gente postou, mas no Face vai dar aquele problema? Vai dar aquele problema. Não tá abrindo o Moodle mesmo? Então vamos tentar... Pegar aqui, nas pastinhas? Pegar nas pastinhas, ele tá na área de trabalho. Na área de trabalho. Tá. Por que será que o Moodle caiu? Muita gente logando. Na área de trabalho tá... Pode ser... Não tá mentindo. Não, baixa mais. Sobe mais. O Moodle nos boicotou. Crono. Esse pode ser o errado. Tá. Não, tá certo. Tá certo? Então tá certo, perfeito. Então, esse aqui é o documento mais importante que a gente tem naquele quadro mural da disciplina de vocês. Então, como a gente falou, vocês não têm liberdade total para completar um tópico. Vocês têm uma data de abertura e uma data de encerramento. Então, aqui nesse documento que vocês vão achar lá no Moodle com datas importantes, o cronograma, datas importantes, tá lá esse link lá. Então, vocês vão abrir esse cronograma, que é uma folhinha só, que a gente recomenda que vocês imprimam, coloquem na agenda, avisem a mãe de vocês, a namorada, para vocês não perderem nenhuma dessas datas. Então, o que vocês têm aqui, por exemplo? Tópico 1, então vocês têm mais listagem de tópicos. Quando é que abriu? Abriu 14 de março. Quando é que fecha? 28 de março. O que acontece quando fecha? Vai sumir o material? Não vai sumir o material. O que acontece é que todo o pré-teste ele vai ser encerrado ali. Vocês até vão poder fazer, caso vocês queiram treinar as habilidades de vocês, fazer esse exercício de novo, quando estiverem estudando, mas não vai mais contar presença. E também não vai mais abrir o teste.
Então, o tópico 1 encerra, essa data de encerramento é um indicativo. Aqui, fazendo esse pré-teste, vocês não têm mais presença nessa atividade, não pode mais fazer o teste, é hora de avançar para o próximo tópico, tá? Então, vocês têm que completar o roteiro quando? Entre a data de abertura e de encerramento de cada tópico. E esse encerramento é muito importante. A gente tirou o recado? Das 23h54? Ah, não, tá aqui, ó. Tá aí. Então, é muito importante que essa data de encerramento não é até a meia-noite daquele dia. E não é iniciando às 23h59 daquele dia. Vocês têm que completar qualquer coisa que vocês querem presença no pré-teste, por exemplo. Vocês têm que completar o pré-teste até este dia do encerramento, completar até as 23h54. Então, se vocês enviarem o pré-teste às 23h55, já não está valendo presença. Já não está valendo presença. Podem chorar. A gente pode, se é um caso assim, que o horário é muito próximo, a gente vai ver o que vocês fizeram até as 23h54 e dar a presença para vocês de acordo com o que vocês fizeram até as 23h54. Mas o Moodle não vai fazer isso automaticamente, ele vai dar falta. Então, o Moodle está programado para dar falta para qualquer atividade que for realizada depois da data de encerramento, depois do horário das 23h54. Então, isso é muito importante. O que mais que vocês têm nesse cronograma? Então, vocês têm as datas de todos os tópicos e vocês têm também a data das provas. A nossa primeira prova vai ser 11 de maio e a nossa segunda prova vai ser 29 de junho e as recuperações 6 de julho. Novidade, news que nem a Manu sabe. Eu não sei? Não. Esse ano, pessoal, como o Elefante Branco voltou a funcionar, se vocês não sabem o que é o Elefante Branco, é aquele prédio que ficou anos interditado, prédio novo. Os calouros não sabem, não avisei isso. Aquele prédio pode cair. Não pode cair, para. Então, como o prédio, que eu nem sei o nome, mas é um prédio lá na reitoria, que é um prédio ao lado, voltou a funcionar no semestre passado. Mas já deu aula lá, né? Já. Tá bem legal o prédio. O prédio é bom. Esse semestre nós As provas vamos vão ser lá? conseguir, sim, já temos salas marcadas para fazer as provas no centro, que é uma das grandes reclamações de vocês, é ter que vir ao Vale. Olha só que absurdo ter que vir ao Vale no sábado de manhã. Então, esse ano as provas serão nas datas que estão ali no calendário, mas serão lá no centro. A gente vai postar as salas direitinho no Moodle quando chegar perto da prova. Ok? Isso. Então, pode voltar. Opa. Então, voltando, esse é o meu mouse. Tá. Então, uma coisa importante. Vamos. Não sou na minha câmera. Agora sim. Tá. Então, voltando, né? Na nossa apresentação aqui. Então, dividido em 12 tópicos. Isso é para orientar o estudo de vocês. Vocês têm um roteiro. Cada tópico tem uma data de abertura e encerramento. E a meta é que vocês cumpram todo o roteiro dentro daquele período. Entre a data de abertura e de encerramento. Não está descendo? Agora foi. Então, a página do Moodle. Isso eu falo depois. Isso a gente já falou. Roteiro de estudos. Não tem aqui. Então, eu vou ter que falar. Não tem aqui que tem 12, tem que fazer 75% dos... É bem no início, tá? Tá, então, qual que é a atividade mais importante de cada um dos roteiros de vocês? É fazer os exercícios do pré-teste. Por quê? Porque o pré-teste é a atividade que marca a frequência. Como que a gente decide no final do semestre se um aluno tem se um aluno tem FF ou não? E o FF ele se sobrepõe a qualquer nota que vocês tenham no curso. A gente já teve vários casos, não foi nenhum nem dois, de alunos que tiveram média 10 e ficaram com FF por não se atentar à regra da frequência, no caso virtual, né? Já que a gente não tem aulas presenciais. Então, vocês têm 16 atividades obrigatórias, a inaugural e mais 15 pré-testes. Dessas 16 atividades, vocês têm que fazer obrigatoriamente 12. E em outras, que é 75% de 16. Em outras palavras, vocês podem falhar no máximo
4 atividades. Então, no momento que vocês falharam mais de 4 atividades, vocês vão ficar com menos de 75% de frequência e automaticamente serão enquadrados no conceito FF, que não dá direito à recuperação. Não existe nada que possa recuperar falta de frequência, tá? Então, é muito importante que vocês façam pré-teste dentro daquele prazo, porque depois daquele prazo, a atividade não conta mais como frequência, para vocês evitarem de ter esse conceito FF. Quem é calouro? Pergunte a um veterano o que significa ter FF. Então, FF é o pior conceito da universidade e ele é um conceito que vocês podem serem, como é que fala mesmo? Quando jubilar? Não, recusa de matrícula? Recusa de matrícula. Recusa de matrícula, aluno em observação. Então, vocês começam a ter restrições sobre a matrícula de vocês na universidade, podendo, inclusive, perder a vaga que vocês conquistaram via vestibular e Enem, certo? Então, além disso, vai prejudicar muito vocês numa coisa que é chamada ordenamento, que é o que decide quem pega a vaga primeiro. Porque, sendo uma universidade pública, existe demanda para certas turmas, certos horários, quem tem melhor ordenamento tem a possibilidade de escolher, mais possibilidades de escolher que dia, que horário, com que professor vai cursar as disciplinas. Quem tem pior ordenamento fica sem escolha. Em outras palavras, fica com o pior professor, que vai dar aula no último prédio do campus do Vale, às 8h30 da noite até às 10 da noite. Então, isso é importante que vocês cuidem. E quão rápido vocês podem chegar no conceito FF, vamos ver aqui comigo. Então, a gente está, que dia hoje? 23? 23. Então, a gente está em 23 de março, né? Tá seguindo o tópico 1, o tópico 2 também já está aberto. Dia 28 de março encerra o tópico 1. E eu combinei numa decisão, deixa eu colocar aqui na aberta, já informei a vocês que a presença da inaugural vai ser através de um pequeno questionário, e eu eu decidi autoritariamente que a data de entrega desse questionário vai ser dia 29. Então, vocês vão ter o questionário do tópico 1, dia 28, e o questionário da aula inaugural no dia 29. Então, sim, assistindo a live offline. Isso, assiste a live, talvez um pouco mais de dias, né? Não. Porque Não. É importante que vocês assistam a live essa semana, porque o curso tem que começar a funcionar e, infelizmente, a gente já está na segunda semana de aula. Então, realmente, quem não assistiu ao vivo avise os colegas para assistir a gravação, porque tem que entregar a atividade até o dia 29. Então, vejamos. Por que a gente insiste tanto que vocês cuidem essas datas? Então, vamos ver aqui comigo? Então, imagine um colega de vocês que viu que a disciplina é à distância, e daí ele pensou, que legal é a distância, só preciso... Porque as pessoas não entendem como é que funcionam os cursos à distância, e cada curso à distância difere um do outro. Então, nesse curso, a gente tem essa regra dos pré-testes e da frequência. Outros cursos que vocês venham a fazer à distância na universidade vai ter outras regras. Então, cada curso é um curso, é diferente. Então, um aluno que só simplesmente viu que o curso é à distância, isso já aconteceu muitas vezes conosco, tem acontecido cada vez menos porque os veteranos mesmo orientam os calouros, né? Então, uma pessoa que não sabe como funciona o curso, talvez não dê bola para essa inaugural, não vai assistir, não vai saber que tem datas de encerramento. Daí, daqui a 5 dias, vai perder o encerramento do tópico 1, vai perder, daí, então, com isso, vai perder a presença no pré-teste 1 e na inaugural. Então, dia 29 é inaugural. No dia 29, já vai ter perdido essas 2 atividades que são obrigatórias. Ele pode falhar no máximo 4. Ele perdeu, não olhou, não se tentou no Moodle, a gente tem essas regras todas lá escritas também nos PDFs, a gente tem o manual do aluno que explica tudo isso. Como ele não foi na inaugural, ele não vai dar bola para nada disso, né? Porque ele vai priorizar as disciplinas presenciais dele. Daí, logo em seguida, no dia 4 de abril, ele vai ter outra falta. E logo em seguida, no dia 11 de abril, mais uma falta. Então, no dia 11 de abril, que não falta muito, né? Faltam 18 dias para o dia 11 de abril, esse aluno já vai ter matado todas as 4 faltas que ele poderia ter no curso. Se ele não se tocar disso e não correr e não fizer
não vai poder perder mais nenhum tópico. Se ele não se atentar a isso, e até o dia 18 de abril, ele não fazer, não começar a cumprir a regra e o roteiro e entregar essas atividades dentro do prazo, no dia 18 de abril ele já vai ter 5 faltas e vai estar sacramentado a condição de FF dele. De 18 de abril às 23h55. Dia 28 de abril às 23h55 já vai estar sacramentado o FF dele. E tristemente, todo semestre, se a gente abrir o Moodle na data de encerramento do tópico 4, a gente já tem vários FFs. Uns 40, né? 40. 10% dos alunos já vão estar rodados por FF. Infelizmente, segundo as estatísticas, a probabilidade é que cerca de 40 alunos estejam rodados por FF já no dia 18 de abril. A gente não gosta disso. A gente não quer que vocês rodem. Isso é uma coisa importante, pessoal. E essa... Bom, claro que o FF é uma coisa importante, estou falando uma obviedade. Mas a ideia de fazer o Facebook, que é completamente, não parece muito convencional, pelo menos aqui dentro da universidade, eu nunca tinha visto uma disciplina como fez, é tentar baixar o número de FFs desta disciplina. E eu fiz uma postagem para vocês falando sobre isso. Olha, a disciplina, ela é uma disciplina tranquila em termos de conteúdo. Apenas 8, 9% das pessoas que fazem a disciplina rodam por nota, porque não conseguem atingir média 6 nas provas. Tá? A grande montante das pessoas que rodam na disciplina rodam por FF. 32, em geral, nosso índice fica entre 32% e 33% de FF todo semestre, ou seja, todo semestre, 1 a cada 3 alunos que faz a disciplina roda por FF. Então, fiquem atentos a fazer a entrega dos pré-testes e, principalmente, não é só entregar o pré-teste. Além de entregar, vocês precisam garantir que vocês tenham feito 50% de acertos. Ok? E agora, para onde vamos? A gente já falou do pré-teste. Já falou da frequência, já falou do e-mail. Acho que a gente pode falar dos critérios de avaliação. Pode ser. Então vamos aos critérios de avaliação. Cadê o mouse? Tá aqui. Então essa apresentação está lá no Moodle, então aqui. Então regras gerais, resumão. O que vocês têm que fazer? Básico do básico, ser responsável pela disciplina, acessar a plataforma Moodle, como a gente já falou no quadro mural, tem recados importantes, ficar atento a esse cronograma e ler as mensagens recebidas. Às vezes, por mensagem, a gente faz comunicações importantes também. Ficar atento ao cronograma, isso a gente já falou bastante, aquelas datas são importantes, tem lá as datas dos pré-testes, das aulas presenciais, de revisão, que a gente tem antes das provas e o cronograma de provas. Seguir o roteiro para cada tópico, né? Usar o fórum para esclarecer as dúvidas de vocês. Fazer os exercícios dos pré-testes, fazer e refazer até vocês sanarem todas as dúvidas de vocês, com o auxílio dos chats e dos fóruns, dos colegas, dos professores também, se vocês tiverem, não se adaptarem à ferramenta do chat ou do fórum, enfim. Então, fazer os pré-testes é uma atividade muito importante. Fazer o teste. O teste ele é muito similar ao pré-teste, na verdade é uma seleção de questões do pré-teste, e todos os pré-testes, todos os testes juntos compõem 20% da nota diária, né? Então, a nota diária de vocês, ela vai ser composta 80% a nota da prova diária e 20% a nota dos testes. Então, por exemplo, se eu não fizer nenhum teste e tirar 10 na prova, a minha nota diária vai ser 80% de 10, que dá 8, mais 20% de 0. Então, a minha nota final na área vai ficar 8. Então, se tirei 10 na prova, facilmente teria conceito A na área, mas vou ficar com o conceito B, pois por não ter feito os testes. Então, os testes são importantes. Tá? Lembrar que para fazer o teste, vocês têm que fazer o pré-teste. Pré-teste é a frequência. Se vocês faltam a aula, vocês perdem o teste. Então,
Só pode fazer o teste quem tiver 50% de acerto no pré-teste. Para atingir esse 50% de novo, vocês podem utilizar da ajuda dos fóruns, dos monitores, dos chats, dos colegas. Podem fazer uma vez, 2, 3, até atingir 50%, mas sem atingir 50% não estão aptos a fazer o teste. Vamos utilizar os chats, a gente vai ter encontros de reforço? Vai ter ou os encontros de reforço ou as... vai ter? Então tá. Né? A gente vai ver aqui a opinião de vocês sobre a live, a gente pode vir a fazer essas lives também para esclarecer dúvidas de cada tópico. Divulga o terço já, aproveita. Tá. Então, a gente tem os encontros de reforço presenciais. Então, a gente tem um monitor, o Juan, que ele comanda esses encontros presenciais às terças-feiras. 6h30. Às 18h30, lá no prédio chamado Elefante Branco, que não é esse o nome. Qual que é o nome do prédio? Não sei, fica atrás entre o direito e a engenharia mecânica, né? Isso, exatamente. Na Sarmento Leite, né? Isso. Tá. Então, ele comanda essas aulas. E como é que funciona essa aula? Por que a gente tem essa aula, aliás? A gente tem essa aula principalmente porque a gente compreende que alguns alunos já são muito habituados ao esquema tradicional de aula e tem dificuldade em seguir o curso online, né? Ter essa autonomia toda que pode ser confuso às vezes, né? De ter liberdade para saber quando estudar e simplesmente ter aquela data de abertura e encerramento pode ser difícil para alguns alunos. Então, a gente oferece esses encontros presenciais e qual é o objetivo deles? Indo a esses encontros presenciais, vocês vão receber todo o conteúdo da disciplina, como numa aula tradicional. Giz, quadro, caneta, dúvidas. E o que vai ficar faltando para vocês, que não é abonado, então essas aulas elas não valem frequência, elas são absolutamente opcionais para vocês, não precisam marcar, não precisam dizer que vão, simplesmente vão e aproveitem. E vai ficar pendente vocês fazerem a atividade de pré-teste para marcar frequência e de teste para compor aqueles 20% que compõem a nota diária. Tá? Então, esses encontros, se vocês acham que estão tendo dificuldade em acompanhar o curso à distância, esses encontros servem justamente para isso. E, pessoal, é bastante interessante, o Juan já tem bastante experiência com a disciplina, todo mundo adora as aulas dele, então se vocês tiverem a oportunidade, apareçam lá às 18h30, ele fica bastante contente quando tá cheia a sala, tá? Eu sei que nós não demos exatamente o local, mas vai estar postado ali no Moodle de vocês, lá no quadro mural. Prestem atenção que esse quadro mural que a gente fala tanto, ele vai mudando toda semana. Cada semana que a gente precisa dar um recado para vocês. Claro, as coisas importantes vão ficando fixadas mais abaixo, mas fiquem sempre atentos ao quadro mural. Então, lá no quadro mural, eu posto a sala de aula da onde acontece a atividade que o Juan desenvolve nas terças-feiras. Os alunos que são das E7, é a sala de aula que está marcada para as E7, terça-feira, às 18h30. Ok? Reforçando que vocês depois vão perguntar novamente, preciso ir, vale alguma coisa? Não, vai se quer, vai se acha que precisa, vai se gosta. Se não tiver nada para fazer, fazer companhia para o Juan. Fazer companhia para o Juan, exatamente. Mas não é obrigatório aí. E outra coisa, como a Manu já falou e eu vou reforçar, ir nessas aulas não exime vocês de ter que fazer a tarefa de presença, que é o pré-teste. Ainda assim, vocês têm que fazer a tarefa de presença. O Juan vai perguntar o nome de vocês por educação, mas não vai passar a lista de chamada nem nada. Tá? Se vocês forem, vocês vão ver. Então, vamos falar mais ainda sobre frequência virtual. Slides com o Manu. Slides com o Manu. Então, como é que é calculada a frequência virtual de vocês? Então, como a gente já falou, né? A frequência virtual, a gente tem 16 atividades obrigatórias e a frequência virtual é o percentual dessas atividades que vocês completaram.
Quais são as 16 atividades obrigatórias? Esta aula inaugural, que vai ficar gravada para vocês assistirem depois e cuja presença vai ser marcada por um questionário no Moodle, que deve ser completo até o dia 29, e 15 de conjuntos de pré-testes, que vocês marcam presença fazendo entre a data de abertura e encerramento e completando 50% de aproveitamento, ou seja, acertando metade das questões. Tá? Então, em outras palavras, para cumprir os 75% desses 16, pelo menos 12 atividades, contando com a inaugural. E para que o pré-teste seja considerado completo e conte frequência, né? Vocês têm que fazer ele até obter pelo menos 50% de acerto. No Moodle, voltamos ao Moodle? Temos Moodle? Vamos ver. Voltamos ao Moodle, tá? Então, no Moodle, vocês vão ter quadro de notas. Aluno virtual não tem, né? Não tem. Tem que ter, né? Deveria, mas uma vez não tinha. Nossa. O Geo cursa muitas coisas. Vamos abrir aqui o semestre, um semestre anterior aqui. Tu não vai mostrar nota de aluno. Isso é uma coisa... Vamos ver, quadro de notas. Não, tô como aluno, né? Ah, sim, tu tá como aluna, tá. Mas não tá indo. Por que não tem essa GL, né? Não tá indo. Acho que não teremos como mostrar o quadro de notas. Tá, mas... não, foi. Opa, aí. Então, essa é a visão do professor e relatório do usuário. Olha as notas de hoje, gente, que vergonha, gente. Então, lá vocês vão ter o quadro de notas. Aqui eu abri do Moodle antigo, do semestre de 2017, né? Que o João também já era professor e era aluno. Então, aqui está o quadro de notas do fim do... Eles vão Vocês entenderam, né? E daí aqui é o quadro de notas no formato que ele fica no fim do semestre, né? Então, lá vocês vão ter, nesse momento do curso, né, vocês vão ter uma pastinha que diz frequência virtual. E aqui, esse risquinho significa que o Geo não fez as atividades, tá? Se ele tivesse feito as atividades, estaria marcado aqui se estava completo ou incompleto. Completo se faz mais 50%, incompleto se faz, mas acerta menos que 50%. E risquinho, tipo, nem abrir, nem dei bola. Tá? Então, através desse quadrinho aqui, vocês vão saber quantas atividades vocês completaram. É só contar aqui, inaugural, fui, não fui. Eu não posso ter mais que... Vocês não podem ter mais que 4 risquinhos ou incompletos, que isso vai levar vocês ao FF, né? E aqui vai ficar calculado o percentual de frequência virtual de vocês. Vai mostrar aqui um percentual, 50%, 70%, então aqui você sabe se estão cumprindo o requisito ou não, tá? Voltando para a apresentação, então é assim que funciona a frequência virtual. Nossos compromissos, vamos fazer um pacto. Então, qual é o compromisso de nós, professores? Câmera aberta. Slides com câmera... Toda a câmera ou só... Pode ser aí. Aqui? O Eduardo está trazendo aqui perguntas. Pode ser. Perguntas. Tá, então a gente já responde as perguntas. Vamos fazer o compromisso aí. Não, acho que pode ser só nessa imagem. A gente olha aqui. Porque eles têm um slide, né? Vamos lá. Já respondo essa pergunta aqui que o Eduardo trouxe. Tá, então, qual que é o nosso compromisso? Nosso compromisso como professores para vocês, como a gente falou, nosso papel é um pouco diferente, dada a natureza EAD do curso, né? Então, nosso compromisso que a gente assume com vocês neste momento é oferecer materiais que auxiliem no processo de aprendizagem. Então, a gente vai postar materiais, vai postar vídeos. Nesse semestre, a gente está fazendo essa experiência com o Facebook, né, de live. Vai ter um link para uma gravação ou no Facebook mesmo, né? Eu vou colocar... Vai ficar no Facebook, lá no feed. E depois eu vou tentar colocar no YouTube. Se possível, a gente vai tentar fazer uma versão reduzida desse vídeo, editada, cortando as bobagens que a gente fala. Não todas, porque senão não tem graça. As bobagens são as partes legais. Tá?
Então, esse semestre a gente vai tentar inovar um pouco, fazer vídeos melhores para vocês, que os que a gente tem a consciência que estão desatualizados, né? A gente tem esse compromisso, e se vocês conversarem com qualquer veterano, eles vão concordar que nossas provas não são sacanas, a gente faz a prova muito condizente com a lista de exercícios que vocês têm em pré-teste, então fazendo bem os pré-testes, vocês não têm como ir mal na prova, tá? Então, são provas condizentes com o nosso material, enfim, e a gente também se compromete a dispor de tempo para atender vocês, sejam nas dúvidas de vocês sobre conteúdo, seja nas dúvidas como o curso funciona, ou em ouvir, e esse semestre principalmente a gente conta com as críticas e sugestões de vocês, porque é novo para nós essa questão da live e tal, e a gente quer saber, a gente precisa saber a opinião de vocês, no que a gente pode melhorar, se o áudio estava ruim, se eu me distrair com a roupa da professora Manuela, enfim, esse tipo de coisa. Sobre as aulas sábados, desculpa pelo... Eu preciso falar duas coisas, não sabia qual eu falaria primeiro. Uma aluna está perguntando o seguinte, ela está dizendo que se matriculou aos sábados e está perguntando se vai ter aula aos sábados. Sim, todos vocês estão matriculados, pessoal. Tem 8 turmas, tá? Deixa eu explicar porque isso é sempre uma confusão. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8. Além disso, e no Moodle vocês têm essa aglutinadora, tá? No Moodle nada acontece nessas turmas Z1, Z2, Z3. Tudo acontece na aglutinadora. Por quê? Porque a gente não vai ficar postando 8 vezes o mesmo material e entrando para responder dúvidas em 8 fóruns diferentes. Então a gente combina todas essas 8 turmas nessa aglutinadora. E aí tudo vai acontecer ali. Tá? Esse é um motivo também importante para vocês usarem o fórum, tá? Porque o fórum, às vezes, a dúvida de vocês é a dúvida de um outro aluno. Então, ao usar o fórum, a gente responde e um outro aluno vai lá e pode ver a nossa resposta. Talvez seja a dúvida dele e ele já esteja com a dúvida respondida. Tá? Então, por favor, uma das coisas que vocês podem fazer, que seria interessante vocês fazerem é, antes de abrir um tópico novo no fórum, verifiquem se já não tem um tópico com aquela dúvida ou com uma dúvida similar, ou se já não está rolando uma discussão sobre aquele tópico. Tá. Mas o que eu comecei a falar da Z1 e Z8. Então, todas as turmas, exceto a Z7, estão matriculadas como sábado, tá? E a Z7 está matriculada terça e sábado. Tá? Isso quer dizer, eu vou ter que ter aula sábado. Não, a disciplina é AD, a disciplina é à distância. Então, estar matriculado sábado não quer dizer que vocês vão ter essa aula de monitoria no sábado. Okay? Aí vocês podem nos perguntar, mas por que então que tem uma turma que está na terça e no sábado e outras turmas tantas que estão marcadas somente no sábado? Por quê? Porque todos os alunos, todos são iguais, não importa se são turma Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 ou Z9, ou Z8, quantas turmas são, não lembro. Esse semestre 8. Então a gente, eu nem sei quantas turmas são, para ver. Todos os 450 alunos do curso são iguais para nós, e eles têm as mesmas oportunidades. Então todo mundo vai fazer prova no sábado, das 8h30 até às 10. Todo mundo. Não importa qual que é a turma de vocês. Esse semestre vai ser no centro. Antigamente era no Vale. Esse semestre vai ser no centro. Mas todo mundo vai fazer a prova no mesmo dia, no horário das 8h30 às 10h10. É uma coisa bem 10 horas. É uma coisa tipo concurso público, assim, uma organização, vai ter uma listagem de alunos por sala e tudo mais. Todo mundo, não importa qual turma vocês sejam, tem acesso a esses encontros presenciais na terça-feira, às 18h30. Daí vocês vão me perguntar, por que é na terça-feira? Bom, tem alunos que eles têm restrições a fazer atividades no sábado, né? A gente tem em 400 alunos, né? A gente tem alunos, às vezes, que por questões religiosas não podem ter atividade no sábado. Então, a gente gosta da ideia de ter essas atividades na terça-feira para poder atender a todos os alunos. Daí vocês vão me dizer, mas eu tenho horário de aula na terça-feira. Daí fica complicado, nem sempre a gente consegue atender todo mundo. E nesse semestre específico,
o horário do nosso monitor que atende esses encontros, ele não permite, né, fazer Não pode ele não ser pode sábado. fazer aos sábados. Mas uma coisa que eu até já falei para algum aluno que me perguntou nós ainda não terminamos o processo de contratação de monitores. A gente ainda tem vagas para 4 monitores. Então, se houver demanda, a gente pode tentar. A gente pode tentar fazer essa mesma aula que a gente faz na terça, no sábado, mas isso não é uma promessa. A aula de terça vai acontecer. Havendo demanda, a gente aula tem, de pode sábado ajustar. pode acontecer. As aulas pré-prova, pessoal, isso vão acontecer, tá? Nas datas que estão marcadas lá. Uma é na terça e uma é no sábado. Uma é na terça, porque senão cairia... A gente sempre faz sábado a aula pré-prova, e aí é com os professores, é eu ou a Manu que damos a aula. A gente não vai fazer no sábado por causa do tem feriadão. Porque tem um feriadão, isso. Na primeira prova, eu acho, Isso. o sábado anterior cai no meio do feriado de Corpus Christi. Então, especialmente... Ali a gente vai fazer na terça antes da prova, mas na segunda prova, que é dia 29, a aula pré-prova acontece no dia 22, que é um sábado, ok? Mas, então eu fico prejudicado se vocês não conseguirem um monitor. Na verdade, não, porque não acabou todas as nossas ofertas, parece aquelas promoções. Tem mais uma coisa interessante do curso que é muito pouco usado, que eu não entendo por que é tão pouco usado, que é o seguinte: os nossos monitores, eles podem atender vocês presencialmente. Então, quando a gente contrata os monitores, a gente contrata eles para ficar um X horas no chat, tá? Mas esse X horas não é todas as horas que ele deve trabalhar. A gente dá uma folguinha de 2, 3 horas para eles por semana para atender vocês presencialmente. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: olha, eu quero que o monitor me atenda presencialmente porque eu quero uma aula presencial, estou com muita dúvida nessa parte da disciplina. Vocês podem entrar no Moodle, conversar com qualquer um dos monitores e dizer, e combinar. Pega o monitor da preferência de vocês e combinar. Olha, eu gostaria de marcar um horário contigo, pode ser na biblioteca da economia, na biblioteca da administração, em algum lugar no centro, vocês combinam entre vocês. A gente tem monitor com base no Campus do Vale, tem monitor com base no Campus do Centro. Então, combinem com o monitor um horário para eles atender vocês. Eles têm horários disponíveis, né? E aí eles atendem vocês presencialmente. Não faz o menor sentido vocês pagarem aula particular nessa disciplina. Não Pagar aula particular de matemática financeira não faz sentido. Quantos monitores a gente tem semestre? 9. Tem e 9 mais monitores. 2. E mais a gente que vocês também podem sim. vir. Vocês podem vir, né? A gente tem base no Vale aqui. Vocês podem agendar horário conosco e a gente atende vocês no Vale. Certo? Também, não atendendo, se um dos 9 monitores não puder atender. Isso. Então, ou se vocês estão passando por aí. Também, ou aquela coisa de novo, de ser alguma coisa que vai constranger vocês, porque são dúvidas muito básicas, também pode... Da nossa experiência, os alunos preferem resolver dúvidas com os monitores. E essa é uma das razões que a gente tem esses encontros presenciais com o monitor e não conosco, porque a gente percebeu que sempre tem mais frequência com o monitor. Pode ser. Não sei... Eles preferem os monitores. Bom, então, o que eu estava dizendo? Aqui. Sim, já passo. Então, pessoal, se atentem a isso, tá? Tentem marcar, quer marcar aula presencial com algum monitor, tenta marcar. Claro, ele não tem obrigação de atender vocês no horário que vocês querem, porque talvez o cara tenha aula, ele tem horas disponíveis. Se você não achar um horário com o determinado monitor, pula para o próximo até vocês, ou conversa com a gente, que a gente atende vocês, ok? Então, tá. Então, a gente estabeleceu nossos compromissos. O que a gente espera de vocês como alunos? A gente espera que vocês se organizem e atinjam a meta no prazo estipulado, o que significa cumprir o roteiro na integridade e realizar os pré-testes e testes dentro do período estabelecido no cronograma. Então, isso é que a gente espera de vocês, que vocês assumam como compromisso. Então, de novo, eu já falei antes sobre os testes, né, que são online,
E vamos falar mais um pouquinho sobre como eles funcionam, né? Então, os testes, como eu já falei, eles são cronometrados e vocês têm uma única tentativa. O que significa o teste ser cronometrado? Que vocês vão ligar, vão apertar no botão iniciar tentativa e iniciar teste, acho que é, né? Vou apertar iniciar teste e vai começar a contar o tempo. Então, vai te dizer ali quanto tempo tu tem para terminar. Aquele tempo ele vai correr, não importa se acabar a luz, se acabar a internet, se o gato vomitar no teclado, não interessa. Vai seguir contando aquele tempo. O único caso que o tempo se perde é se cair o servidor do Moodle, o que é raro. Dá para dizer ainda que é raro, né? Nesses 10 anos aconteceram 2 vezes. Até a semana passada só uma. Ano passado a gente teve um problema. Quando acontecem esses problemas com o servidor da universidade, a gente, como todos os professores de bom senso, né, a gente dá outra tentativa para o pré-teste, aumenta o prazo, enfim, faz o que for necessário para que nenhum aluno seja prejudicado por uma falha técnica da universidade. Então, antes de vocês começarem um teste, vocês têm que cuidar com o horário, porque vocês vão ser deslogados do teste quando terminar o encerramento, quando for a data de horário de encerramento, que vai ser às 23h54 da data de encerramento. E vocês têm que cuidar para ter um computador que esteja funcionando, conexão com a internet, luz ou bateria para o laptop. E também saber como é que funciona o teste online, né? Para não ficar perdendo tempo tentando descobrir na hora do teste como funciona o teste. Certo? Eles estão... Quanto tempo tu acha? Muitas perguntas sobre a duração dessa live. Quanto tempo ainda resta? Poxa. A gente está no fim já. A gente está no fim. Está no fim já. Então, como tem um delay... rapidinho aqui. Pessoal, como tem um delay... vão encaminhar... A gente está indo para o final, então se vocês ainda têm pergunta, encaminhem para a gente poder responder. Sim. Tá? Acho que a única parte que falta é falar da nota, né? Mas enfatizou bem que se cair a luz, não... Enfatizei, né? Se cair a luz, deu, babau. Não. É tipo isso. Não, se cair a luz, a gente lamenta que tenha caído a luz na hora do teste de vocês, mas a melhor maneira de prevenir esse tipo de ocorrida é vocês não deixarem as coisas para a última hora. Então, por exemplo, e cuidarem com as condições, né? Se vocês estão no meio, tem um plano B. Se vocês estão no meio de uma tempestade, a luz está piscando, vocês não têm bateria, vocês precisam ficar com o computador ligado, a internet só funciona com luz, né? Alguma coisa assim, vocês não fazem um teste naquela hora, porque se vocês forem ligar e cair a internet, ficarem sem luz, não vai ter como terminar. Ou então tem um plano B, caiu porque o tempo ele é generoso, o tempo de fazer o teste ele é generoso, dá tempo de vocês pegarem um Uber e irem até a casa da mãe de vocês fazer o teste, ou da namorada, ou quem mora perto, uma lan house, ou a própria universidade que tem laboratórios para isso, né? Então vocês têm que ter um plano B para caso ocorram falhas técnicas para vocês fazerem o teste. Só deixa eu reforçar aqui. Pessoal, reforçando para vocês, isso vale só para o teste, tá? O pré-teste não, o pré-teste caiu... É amigo. E a gente sempre costuma dizer, o pré-teste é amigo, o pré-teste é queridão. Então, o pré-teste que é para presença... caiu, desde que esteja dentro da data de realização do pré-teste, vocês podem fazer de novo. Então, caiu a luz, se amanhã ainda é possível fazer o pré-teste, vocês podem entrar novamente e fazer o pré-teste no outro dia, ok? Tu tá aqui com a gente, peraí, deixa eu te passar. Acho que era isso. Era isso? Tem algum slide aqui com as notas? Não. Avaliação. Então, frequência virtual abaixo de 75%, ou falhar em mais de 4 atividades obrigatórias, pré-testes ou inaugural. Conceito FF, independente de nota. Para aqueles alunos que atingiram o critério de frequência virtual, né, completaram mais de 12 atividades obrigatórias. A gente calcula a nota com base na nota das duas áreas. Cada nota tem um peso de 80% para a prova,
que vai ser presencial lá no centro, e 20% para a média dos testes online daquela área, tá? O que a gente exige para aprovação? Pelo menos 5 em cada área e média mínima de 6. Então, se tu tem 7 na área 1 e 5 na área 2, média 6, conceito C. Se tu tem 10 na área 1 e 4 na área 2, média 7, conceito D, por ter menos que 5 na área 2. Como é que é a recuperação? A recuperação é, ou se vocês foram mal, falharam num critério somente numa área, vocês recuperam só aquela área e fazem uma prova que é só daquela área. Se vocês falharam um critério nas duas áreas, a média, a nota 6 nas duas áreas, vocês fazem uma prova que é sobre todo o conteúdo da disciplina, todo o conteúdo geral da disciplina, o exame geral, e o critério passa a ser nota conceito C para nota 6 ou 7, conceito B para nota 8, 9 ou 10. Não é possível atingir nota A através do exame. E eu acho que era isso. Acho que sim. Para aberta. E agora a gente vai responder as dúvidas de vocês que foram encaminhadas pelo Facebook. Vamos ver, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Acho que o Gabriel Fialho disse complicado, se cai a luz, consequentemente cai a internet. É verdade. Por isso que a gente diz, olha, não deixem para fazer no último dia, né? Se vocês deixaram para fazer no último dia e caiu a luz, a gente realmente só vai lamentar, porque não tem, pessoal, como a gente ficar abrindo exceção para 450 alunos. Fica completamente... Isso é uma das coisas que vocês vão observar no curso, que nós somos muito legalistas no sentido de que a gente cumpre exatamente as regras. Então, não tem 75% de presença, vai ser reprovado por FF. E a outra coisa que a gente não falou é, tem que alcançar 6, tá? Ah, professor, fechei com média 5,9. A gente não passa. Mas vamos responder as dúvidas. É D. É D, só para mim não passar por malvado aqui. Rapidinho, 5,9 é D, porque como são 450 alunos, tem o 5,9, tem o 5,88, tem o 5,87, tem o 5,85. Então, se eu passar o 5,9, eu vou ter que passar o 5,87, eu vou ter que passar o 5,85, eu vou ter que passar o 5,83, e assim vai indo. E aí eu vou passar todo mundo. Então, eu preciso de uma barreira, um ponto de corte. E se eu preciso de um ponto de corte, é justamente o estabelecido pela universidade, que é o 6. Eu estou vendo que essa dúvida, essa preocupação sobre faltar luz na hora do teste é comum, né? Tem várias colocações ali. Então, por que ajuda não fazer o teste, não deixar para fazer o teste no último dia? Porque se no último dia, se vocês deixam para fazer no último dia, na última hora e faltou a luz, vocês não têm muito o que fazer, né? Porque, em geral, para cada teste, se vocês fizeram bem o pré-teste, vocês precisam 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. 20 nos mais complicados. Tem mais complicados, alguns testes tem 3 horas, pessoal. Os que precisam de 20 minutos para fazer, vocês têm 3 horas. 3 horas. Isso dá tempo de cair a luz, de voltar a luz, de ir na lan house, de fazer no celular. Pra universidade. Né? Dá para tempo de ligar o celular, vai fazer a gente tem, vocês podem acessar o Moodle pelo celular também, né? Pelo browser do celular. Pelo browser do celular. Eu não sei se o aplicativo do Moodle permite que faça teste. Permite. Permite? Tem um aplicativo também do Moodle, eu não testei o novo, né? Porque ele mudou agora, tudo mudou, talvez tenha mudado, talvez tenha melhorado. Então tem um aplicativo, dá para fazer, então tem várias possibilidades de vocês fazerem o teste dentro do prazo, né? Inclusive, nesse tempo de 3 horas, dá para vocês irem a outro local, se está faltando luz no bairro de vocês, dá para vocês irem a outro local para fazer o teste dentro dessas 3 horas, né? O que vocês já estão no meio do teste, daí falta luz, o que acontece com o que vocês já responderam? Fica lá gravado. No pior caso, se não conseguirem equacionar para terminar o teste, o que vocês já fizeram ficou gravado, né? Então vai ser avaliado do que vocês fizeram até faltar luz.
Houve um episódio em que tivemos uma tempestade em Porto Alegre e que faltou luz em vários bairros de Porto Alegre, vários bairros. Então, eram vários bairros sem luz ao mesmo tempo, justamente no dia do encerramento do pré-teste e teste. O que a gente fez? Como pessoas humanas que somos, nós aumentamos o prazo para todo mundo, tá? Então, isso é tudo dentro do nosso consenso. A gente só precisa que vocês sejam responsáveis e entendam, né, que isso é importante. Mas assim, pessoal, não rola migué, porque a gente vai atrás da informação. Não adianta dizer que o Moodle caiu, porque a gente vai O Moodle atrás. tá bem. A gente vai no CPD, a gente liga, a gente vê se o Moodle caiu de fato. A gente tem acesso aos cliques de vocês na plataforma, a gente tem acesso ao que vocês clicaram, o que vocês não clicaram, se vocês estavam fazendo teste, não estavam fazendo teste. Tá tudo gravado lá no CPD, né? Então... Certo? Até o IP de vocês, para ter certeza se faltou luz, a gente tem. Pessoal, ambas as pré-provas estão marcadas para um sábado, segundo o cronograma. Pode ser que eu tenha marcado... Vamos abrir o cronograma ali? Eu achei que eu tinha marcado para uma terça. Vamos conferir. Pré-prova 4 de maio, tem razão. Tens razão. A gente muda isso. É na terça-feira posterior a esse dia 4. Isso. Né? Vai ser no dia... Obrigada pela observação. Vai ser no dia 7 de maio. Pré-prova 1. Pré-prova. Tá. O que mais? O teste tem duração de 1h30. Depende da quantidade de questões e da dificuldade do teste. Alguns testes têm duração de 1 hora, que esses dá para fazer em 5 minutos. E os mais complicados, aí tem teste de 1h30, 2 horas, e os mais complicados, mas que dá para resolver em 20, 25 minutos, tem duração de 3 horas. Fábio Assunção que diz se já pode beber ou se está cedo demais. Já está liberado, pessoal. Pode Sextou beber. Ontem à noite, já podia ter começado. Já podiam estar bebendo. Que mais? Acho que é isso. O pessoal ainda está insistindo com... olha só, também assim, ó, outra coisa... Vocês podem deixar para fazer o teste na universidade em algum computador que tenha no break. E mais do que isso, pessoal, pensem que o seguinte, as faltas que vocês podem ter é justamente para essa situação. Vocês podem ter 4 faltas ou deixar 4 atividades. Do teste, né, que não tem segunda chance. Tá, ele tá falando do teste. E o que tá? Daí você fala, mas não é justo comigo, porque, enfim, eu sou uma vítima da CE em Porto Alegre. Porque faltou luz no meio do meu teste. Gente, se faltar luz não vai. Probabilisticamente falando, é muito difícil que falte a luz em todos os 12 testes. Então, talvez para um aluno a cada 2 anos falte luz durante um teste e ele vai perder aquele teste. Então, em cada área são 6. Não dá 0,1 da nota final. Então em cada área devem ser uns 6 testes. Os testes, na média, correspondem a 20%. Então, se vocês faltou luz, não faltou luz logo no início, vocês provavelmente fizeram alguma coisa. Então, digamos que faltou luz no meio do teste, vocês têm metade da nota do teste. Então, essas questões, essa metade de teste que vocês perderam, vai corresponder a 0,1 da área. No fim das contas, não vai fazer diferença nenhuma. E no pior caso... porque 0,1 reprova. Até pode fazer diferença. 0,1 Mas aí, nesse caso, esse 5 e 9, claro que nós, de novo, nós não somos aluno... 5 e 9 não é, 5 e 9 é D. 5 e 9 é D, mas o guri perdeu o teste, tá? Vamos... Não. O Gê é muito bonzinho. Não. Eu sou a malvada, o Gê é muito bonzinho. Mas, enfim. O que eu ia dizer é, caso vocês tenham sido muito prejudicados pelas notas nos testes, vocês têm a opção de recuperar a nota da área. Dificilmente vocês vão ser prejudicados em ambas notas de área, em ambos os testes. Então, a recuperação de área, vocês podem fazer para melhoria de conceito. E a recuperação de área, ela repõe tudo. Ela substitui a nota tanto dos testes quanto a nota da prova, né? Então, se vocês confiam no taco de vocês e querem fazer uma recuperação para melhoria de nota, pode fazer, tá dentro da regra, né?
Alguém perguntou quando começa as aulas de terça-feira. Começa já nessa terça-feira. Amanhã eu posto lá no quadro mural a sala para vocês. Okay? Acho que era isso. Pessoal, acho que a gente vai encerrar. Vocês podem continuar postando dúvidas lá no Face, que eu e o Eduardo vamos respondendo durante o fim de semana, ok? Eu vou postar também um vídeo novo da segunda parte da aula inaugural, que é uma parte falando sobre os conceitos básicos de matemática financeira. É um vídeo curto, tá? Vai ter 20, 25 minutos, não se assustem, que a gente já falou demais. Então, até a próxima. Acho que nos vemos em algum momento do semestre, se não, nos veremos no dia da prova. Tchau, tchau. Tchau!